Desvendando a engenharia estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 10 Lajes, parte 8. Detalhamento das lajes, armaduras negativas. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Vamos falar nesse 10º episódio um pouco mais sobre laje e de forma específica sobre detalhamento das armaduras negativas em lajes, ok? Mas antes de a gente começar, pessoal, só para fazer um lembrete, entra no nosso canal, faça sua inscrição, ajude a divulgar os nossos podcasts para que possa atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Esse é o objetivo, né? A gente poder colaborar com os profissionais que estão começando agora na engenharia, ou até aqueles que têm um pouco mais de tempo, né? Mas querem relembrar alguns dados, né? Teóricos que possam auxiliá-los no dia a dia, né? E também alguns comentários que eu faço relativo a projeto, a compatibilidade do projeto com a execução e outros detalhes a mais. Então, dá um joinha lá para a gente, que ajuda o nosso canal, e também vamos compartilhar, tá bom? Bom, pessoal, entrando especificamente no assunto sobre armadura negativa em lajes, eu só quero fazer uma ressalva em relação a esse assunto, que existe um link entre os dois últimos episódios, né? Primeiro que a armadura negativa também vale as mesmas premissas da positiva, ou seja, nós temos que levar em consideração o diâmetro da barra, o espaçamento entre as barras, né? O espaçamento máximo pode ter entre as barras, o diâmetro máximo pode ter entre as barras, lembrando que o diâmetro máximo tem que ser menor ou igual à espessura da laje sobre 8, o espaçamento entre as barras tem que ser menor do que 2H ou 20 centímetros, sempre o menor entre eles, e outro fator bastante importante é a ancoragem dessas barras dentro da massa de concreto. Só lembrando que compreender a coragem, que eu já comentei que nós vamos ver isso de forma bem pormenorizada quando falarmos dos podcasts em vigas, né? Mas o compreender a coragem nada mais é do que o comprimento necessário para poder dissipar toda a tensão no aço dentro da massa de concreto através do atrito entre a superfície da barra e o concreto que envolve essa barra, ok? Bom, vale lembrar também que as armaduras positivas e negativas, as armaduras principais, as calculadas, né? Elas também têm que ter uma armadura mínima, tá certo? E essa armadura mínima está numa tabela lá no 8º episódio. Então, vocês dêem uma olhada lá. Tem a tabela, essa tabela foi tirada da norma, da NBR 6118, mas de qualquer maneira, essas informações a mais para vocês, ok, pessoal? Bem, entrando no assunto de armadura negativa, nós temos dois tipos de armadura a ser mencionada aqui. A mais importante, que é a armadura calculada, é aquela que vai dar continuidade entre duas lajes contíguas, ou seja, entre as duas lajes que estão lado a lado. Essa armadura é a armadura negativa, que vai estar exatamente em cima do apoio, uma parte dela para o lado da laje da direita e outra parte da armadura vai estar do apoio para a esquerda, na outra laje, ou seja, amarrando essas duas lajes por cima, né? Essa é a função, é como a armadura negativa, é como se fosse, né, dois braços estendidos segurando parte da laje para evitar que ela desça mais, né? E assim você tem uma distribuição de esforço um pouco melhor do que se a laje fosse simplesmente apoiada, tá certo? Você consegue economizar um pouco no concreto da laje, gasta um pouquinho mais de armadura, é verdade, mas você economiza o concreto da laje. Vale lembrar que a laje, né, ela representa aí de 40% a 60% do volume do concreto entre lajes, vigas e pilares. Então, qualquer centímetro que você economiza na laje, isso pode fazer uma diferença grande no custo final da obra, ok? Essa é uma das armaduras, né, onde ela liga essas duas lajes contíguas, tá certo? Gerando um engastamento entre ambas. E a outra armadura é uma armadura construtiva, que também é posicionada na face superior da laje. Ambas são posicionadas na face superior, não vamos esquecer disso, tá? E a seguir, o segundo tipo de armadura é aquela que vai na face superior da laje, porém junto às vigas de periferia dessa laje, tá certo? Então, essa é uma armadura construtiva que tem por finalidade reduzir a fissuração entre a laje e essa viga de borda, ok? Depois nós vamos comentar alguns cuidados que a gente tem que ter com essa armadura para não provocar um problema na viga. Você salva a laje, mas gera um problema na viga, ok? Então são essas as duas armaduras principais, e sendo a mais relevante aquela que promove o engastamento, né, que absorve o momento fletor de engastamento entre duas lajes contíguas, ok? Eu quero mostrar para vocês, pessoal,
Então, alguns tipos de detalhamento de armadura agora, vocês vão poder acompanhar nos próximos 3 slides, principalmente, são os tipos de armaduras negativas entre lajes contíguas. Depois eu vou mostrar mais algumas figuras, onde eu falo sobre a laje em balanço, depois eu faço uma abordagem geral, um detalhamento geral, um modelo de detalhamento mais completo, tá bom? Bom, vamos lá então. A armadura que une duas lajes, ou seja, aquela armadura que está em cima de um apoio, onde liga duas lajes, promovendo esse momento negativo entre ambas, tá bom? O primeiro tipo de armadura, vocês podem ver nessa figurinha aí, que eu estou chamando de tipo 1, é quando você calcula uma armadura negativa. Essa armadura negativa tem apenas um comprimento, você define o diâmetro dela, a partir do diâmetro dela você define o espaçamento entre elas, e ela tem apenas o mesmo comprimento do eixo do apoio para a direita, um comprimento A1, do eixo do apoio para a esquerda, o mesmo comprimento A1. E esse comprimento A1 pode ser calculado conforme essas duas expressões que vocês estão vendo aí, usar o maior valor entre elas, tá certo? Essa é uma maneira mais prática de detalhar, é uma forma que eu gosto bastante. Por quê? Porque você facilita a vida do armador, né? Você coloca a barra com apenas um comprimento, onde metade do comprimento vai para um lado da laje, para uma laje, e a outra metade vai do eixo para o outro lado da laje, tá bom? Essa é uma forma. A outra forma é o tipo 2, que vocês estão vendo aí agora, aonde o projetista pode se dar o luxo, né, de armar as barras, essa armadura negativa, com dois tamanhos diferentes, tá certo? Calculado também conforme essa expressãozinha que está nesse slide aí para vocês, o A21 e o A22, onde o A21 é um valor maior do que o A22, mas ambos os comprimentos, A21 para a direita e A22 também, e do outro lado a mesma coisa, sempre tomando como referência o eixo do apoio. Essas barras são intercaladas, ora você coloca uma barra menor, ora uma barra maior. Essas barras têm a mesma área, ou seja, barra com o mesmo diâmetro, ok? Então faz de forma alternada, tendo um comprimento maior do que o outro. Então essa é uma outra maneira também de detalhar a armadura negativa entre duas lajes. E um terceiro tipo são barras, né? Eu estou chamando aqui de tipo 3, são barras de mesmo comprimento, porém posicionadas de forma alternada. Quer dizer o seguinte, que uma barra, ambas têm o mesmo diâmetro, tá certo? O mesmo comprimento, só que uma barra você coloca com um comprimento maior para a laje da esquerda e a outra barra logo na sequência com um comprimento maior, mas o mesmo comprimento para o lado da direita. Ou seja, você vai alternando a distribuição dessas armaduras. É a mesma ideia, ambas, quer dizer, os 3 tipos, né, de armadura têm a mesma função, absorver esse momento negativo que liga essas duas lajes contíguas, ok, pessoal? Então, nesses 3 slides que eu passei para vocês, tem as maneiras, os 3 tipos diferentes de detalhar a armadura negativa, cada um com seus comprimentos, conforme essas expressões aproximadas que estão aí para vocês, ok? Bom, falando agora sobre uma laje, uma marquise, né? Uma laje em balanço, eu também posso fazer o detalhamento dessa armadura negativa de 2 maneiras. Vale lembrar aqui, pessoal, vou abrir um parênteses aqui, que na marquise, onde você tem apenas uma borda, essa laje tem apoio em apenas uma borda, as outras 3 bordas são livres, apenas uma armadura aí é a principal, tá certo? Beleza? Então, como vocês podem ver no desenho aí, essa armadura que está desenhada aí é uma maneira de você detalhar, que eu estou chamando de tipo 2, onde você tem barras alternadas, também de comprimentos diferentes, todas elas com o mesmo diâmetro, elas são montadas de formas alternadas, aonde um comprimento da barra é engastada na laje de apoio com o valor do mesmo comprimento do balanço, e a outra barra é detalhada com 50% do comprimento do balanço, tanto para o lado do balanço quanto para o lado interno onde será engastada. Essa é uma maneira da gente detalhar. Uma outra maneira é usar, como está no tipo 1, é usar apenas um formato de barra, só que o comprimento de ancoragem se dá igual a 50% a mais do comprimento do balanço. Ou seja, você tem um comprimento aí, conforme a figura, um comprimento LX, o engastamento se dá para dentro da laje no valor de 1,5 comprimento LX, ok? Então,
Usando apenas um tipo de barra, o engastamento é de 1,5 LX. Usando dois tipos de barras, um engastamento é igual a LX e a outra é igual a meio LX, conforme está nesse desenho aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí, para as barras negativas entre duas lajes, 3 formatos de detalhamento de armadura. Para lajes em balanço, mais 2 tipos de detalhamento de armadura. E aí vocês escolhem aquilo que achem mais conveniente, tá bom? Como eu disse, eu prefiro o tipo de armadura negativa de duas lajes, aqui, o tipo 1, que é apenas um comprimento, posicionado sempre na mesma posição, e também prefiro o tipo 1 da laje em balanço, onde se usa apenas um comprimento de barra. Um comprimento de laje maior, porém com apenas um comprimento de barra. Claro, se você tiver, muitas vezes, você corre o risco de ter uma laje pequena, não cabe uma vez e meio o comprimento do balanço. Aí sim você pode usar desse artifício, né, do tipo 2. Ou até mesmo engastar essa armadura, nós vamos ver mais adiante, engastar essa armadura dentro da própria viga. Ok, pessoal? Então, esses são os 2 formatos que a gente tem de detalhamento. Nesse slide que vocês estão vendo agora, eu mostro aí 3 figuras, onde a figura superior esquerda mostra um detalhamento geral para vocês aí, né? Vocês podem ver entre duas lajes, o detalhamento utilizado aqui pelo autor desse projeto foi usar o mesmo comprimento, porém com as barras alternadas. Ora, a direita tem um comprimento maior, a outra barra desloca-se mais para a esquerda e assim sucessivamente, né? Já no balanço, o autor opta por fazer um detalhamento com a armadura negativa apenas de um comprimento, onde a ancoragem se dá com um valor igual a 50% o valor do balanço, né? E aí vocês podem ver com mais calma, então, os detalhamentos podem ser feitos para a armadura negativa entre duas lajes com 3 tipos, como eu já comentei. Para o balanço, pode ser feito a armadura negativa de 2 tipos, tá bom? A gente pode ver em corte o posicionamento dessas barras. Então, você percebe a armadura negativa aí sobre a viga, que é o apoio entre duas lajes contíguas, né? Com um ganchinho, que isso ajuda na ancoragem também. E o segundo tipo de armadura negativa que eu falei para vocês, que vai posicionado na face superior da laje, essa armadura mínima de borda que está desenhado aí, onde a norma diz para a gente o seguinte: olha, deve-se usar uma armadura com um mínimo de 25% do ASX, lembrando que o ASX é a maior armadura positiva da laje em questão, ou seja, da laje que você está posicionando a armadura mínima, usa-se 25% dessa armadura positiva máxima, entre a ASX e a SY. O SX é uma prática da engenharia sempre utilizar essa nomenclatura para armadura positiva máxima. E o comprimento desta barra, ela deve estar posicionada na face oposta da viga, respeitando o comprimento, obviamente, com seu devido gancho, e o comprimento a partir da face interna da viga, num comprimento igual a 15% do menor vão da laje. Por exemplo, se eu tenho uma laje aí com 3 metros por 4, eu vou usar 15% de 3 metros, que é o menor vão da laje. Isso vai me dar aí 45 centímetros de comprimento, mais o comprimento que estará dentro da viga somado ao gancho. Ok, pessoal? Então, são esses 2 tipos que eu tenho de armadura. Uma negativa posicionada em cima de um apoio, nesse exemplo, uma viga unindo duas lajes contíguas, e uma outra armadura apenas construtiva nos bordos da laje junto às vigas de periferia, respeitando essas dimensões mínimas, esses valores mínimos que eu já comentei com vocês e que se encontra nesse slide também. À direita desse mesmo slide, você pode ver uma figura 3D mostrando como é que seria o posicionamento da armadura principal negativa, né, e da armadura de distribuição dessa armadura principal. Essa armadura de distribuição, pessoal, tem uma função para ajudar a absorção melhor dos esforços dessa barra, para que essas barras fiquem bem posicionadas, para que trabalhem da melhor maneira possível. Isso é muito complicado, você colocar umas barras soltas, concretar, essas barras naturalmente vão sair do lugar. Então, essa armadura de distribuição, ela ajuda a posicionar as barras e fazer com que ela trabalhe da sua melhor maneira possível, e também ela ajuda um pouco na ancoragem dessas barras para evitar o escorregamento do concreto junto às barras negativas, tá bom? Então é sempre fundamental utilizar a armadura negativa no formato de malha, aonde a armadura que está paralela ao eixo do apoio é a armadura de distribuição e sempre estará posicionado abaixo da armadura principal. Ok, pessoal?
E para a gente ir finalizando o nosso podcast, eu queria só mostrar para vocês este último slide, aonde eu tenho duas particularidades, né? Bom, a primeira, a figura à esquerda, eu estou avaliando, estou mostrando para vocês uma laje em balanço, mas essa laje em balanço não tem como ser ancorada numa laje que está dentro da sua edificação, ou seja, não existe essa laje. Isso acontece muito em barracões, por exemplo, industriais, barracões comerciais, onde não tem laje concreto na parte interna, às vezes é apenas forro de gesso, forro de PVC, ou até nem forro tem, né? E só que por um motivo ou outro existe uma marquise. E essa marquise, então, você precisa ancorar a armadura negativa dela, a armadura superior, mas não tem uma laje do outro lado do apoio. Como é que se faz, então? Ancora essa armadura dentro da própria viga, essa armadura de flexão na laje, nessa marquise, vai gerar uma torção nessa viga. Essa torção a gente chama torção de equilíbrio, ela é fundamental para o equilíbrio do sistema. Então, essa viga deverá ser calculada sob flexão e sob torção. Então, terá tensões normais no momento fletor e tensões de desalhamento devido a momento torsor e esforço cortante. Então, tem que tomar muito cuidado, tá certo? E a ancoragem, ela pode ser considerada a partir do momento que a armadura superior entrou dentro da viga a partir do cobrimento da armadura dessa viga. Tá certo? Alguns autores consideram dessa maneira, alguns autores consideram que o engastamento começa a contar, né? O LB, comprimento de ancoragem, começa a contar a partir do início do ramo vertical dessa armadura, tá certo? Mas, conceitualmente, pode-se considerar o início da ancoragem a partir da face interna da viga, desconsiderando o cobrimento, obviamente, tá bom? E aí, mais uma vez, vocês podem ver nesse desenho que eu tenho a armadura de distribuição em cima e embaixo, paralelo ao eixo da viga, que é a função, eu já comentei com vocês minutos atrás, né? Com a função dessa armadura de distribuição. E embaixo tem duas armaduras de distribuição, né? A armadura perpendicular ao eixo da viga e uma armadura paralela ao eixo da viga. Essa armadura inferior, ela tem mais uma função. Por exemplo, se nessa marquise bater um vento de sucção nessa armadura, nessa marquise, melhor dizendo, essa armadura vai trabalhar sendo tracionada. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado com ela. Mas essa armadura, principalmente, ela tem a função de evitar a fissuração dessa face inferior. Vale o cuidado, tá, pessoal? Quando eu falei do vento de sucção, obviamente que para que haja tração nessa armadura, esse vento precisa, essa carga de sucção precisa ser preponderante em relação ao peso próprio e todas as ações verticais que atuam de cima, no sentido de cima para baixo, tá? Se houver inversão de esforço, essa armadura serve também como armadura de flexão. Caso contrário, é apenas a armadura de distribuição, ok? Bom, e para a gente finalizar, pessoal, essa da direita, quando você tem uma marquise e ela está rebaixada em relação ao piso interno da edificação, por exemplo, tem que tomar um certo cuidado na hora de detalhar a armadura. Então, vocês podem ver aí no item A, que é uma armadura correta, ou seja, eu transfiro a força de tração, a minha reação que ocorre nesta armadura de tração, nessa armadura superior, para dentro da massa de concreto. Então, todas as resultantes que ocorrerem quando essa armadura muda de direção, a massa de concreto que vai absorver. O que não acontece no item B. Né? No item B, quando eu vou equilibrar essa resultante dessas duas forças que vocês estão vendo aí, desses dois vetorzinhos, essa força de R, esse empuxo cai no vazio. Ou seja, eu tenho uma camada de concreto, que seria o cobrimento, muito fininha, para poder equilibrar essa resultante da força de tração. E essa camada do cobrimento não é capaz de absorver esse esforço. Com isso, esse cobrimento vai ser arrancado, essa armadura vai ser esticada e essa gerando uma rótula plástica nesta posição. Essa marquise certamente irá ruir. Por quê? Porque vai virar um mecanismo, né? Vai virar uma estrutura hipostática ou parcialmente hipostática, mas suficientemente capaz de perder a estabilidade, tá certo? Bom, então muito cuidado ao detalhar
esse tipo de estrutura, que sempre quando tem um dente assim, a minha resultante deve estar sempre no sentido oposto, para que o equilíbrio ocorra com a massa de concreto e não sempre a resultante no vazio. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso que eu tinha para falar com vocês de armadura negativa, é um pouco longo, né? Mas, enfim, pessoal, volto a pedir para vocês, né, ajude a divulgar o nosso podcast, se inscreva no canal, a ideia sempre é aproximar os engenheiros, né? Contem comigo, estou à disposição nos comentários, podem emitir comentários, dar um joinha para baixo também, ou seja, dar um negativo se vocês não gostarem de alguma coisa, e toda sugestão é válida para melhoria. Por exemplo, esses slides que eu estou apresentando agora, eu não apresentava nos primeiros episódios, por sugestão dos colegas que fazem parte do nosso canal, eu acabei inserindo as figuras para facilitar o entendimento, tá bom? Então, quaisquer tipos de sugestões são sempre bem-vindas, ok? Só lembrando, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, horário de Mato Grosso. Um grande abraço a vocês.